Nós estamos inaugurando neste momento a sessão de entrevistas deste nosso coletivo Lampião. Nós decidimos discutir nessa primeira edição a questão da política externa brasileira. E ninguém melhor do que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto para falar sobre o assunto. Ele entrou para o Ministério das Relações Exteriores há nada menos que 54 anos. Samuel foi exonerado várias vezes, sempre que discordava, sempre que defendia realmente os interesses do Brasil no exterior. E só durou mesmo no governo Lula, que ele trabalhou no governo Lula desde janeiro de 2003 até dezembro de 2010. Foi secretário de Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores e depois ministro-chefe de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Seja bem-vindo, embaixador. Podemos dizer que, como um representante do povo na Presidência da República, o Brasil se fortaleceu na política no cenário internacional e, como representante das elites, está se apequenando? Certamente. As elites, as classes hegemônicas, as classes dominantes brasileiras, elas são profundamente vinculadas às classes hegemônicas dos impérios. O Império Britânico, agora o Império Americano. E se amanhã houvesse o Império Chinês, elas também se subordinariam. E é como se não houvesse divergência ou interesses diferentes. Eles consideram que não, porque eles são os beneficiários desse sistema. Se nós pensarmos que existe um sistema, e que esse sistema historicamente ele começa, e até hoje é dito isso, como o Brasil sendo um grande produtor e exportador de matérias-primas e sendo um grande importador de produtos industriais. Isso ocorreu durante todo o tempo do Império, era assim. O Brasil exportava café e importava tudo. E as pessoas vinculadas a esse sistema, quer dizer, os exportadores de café e os importadores de produtos manufaturados, tinham interesses muito comuns com aqueles que lá fora importavam o café e exportavam os produtos manufaturados, ou forneciam os capitais, Enfim, isso foi indo até a Revolução de 30. Justamente a Revolução de 30 é uma grande ruptura com esse sistema. Porque a Revolução de 30, com Getúlio Vargas, ela pretende criar uma economia moderna, uma sociedade moderna. Por exemplo, procura organizar o mercado de trabalho. O que é isso? É a legislação trabalhista. E hoje, o que está tentando fazer, as Estados Unidos procuram fazer? Desorganizar o mercado de trabalho. Acabar com a legislação trabalhista, acabar com a Previdência Social. Foi fundada por Getúlio Vargas. Os institutos de pensão foram criados lá, não havia antes. É que ainda as pessoas não se dão conta, talvez, vão se dar conta no devido momento, que o regime de trabalho escravo ele chegou até 1930. Porque se o indivíduo não tem direito ao horário de trabalho, não tem direito a descanso semanal, não tem direito a férias, não tinha direito. Entende? Aquilo dependia da vontade do patrão. É um escravo, só que não podia ser vendido. Talvez no interior fosse. No interior devia ser vendido junto com a fazenda. Vendia a fazenda e vendia quem estivesse lá. Certo. Quer dizer, os interesses comuns com os países não são interesses comuns dos países, Não, são das classes hegemônicas, como eu gosto de chamar. Por quê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, essas classes elas vão se transformando, E elas são tradicionalmente coloniais, quer dizer, na ideia de colônia, quer dizer, a colônia produz matéria-prima e importa produto manufaturado. A colônia não pode ter armas. Não pode ter armas. Certo. Ela não tem autonomia. Então não pode ter política externa. Porque a política externa independente para uma colônia é impossível. O senhor quer dizer que o governo Temer não está promovendo uma mudança na política externa? Está eliminando a política externa? Está eliminando, eu diria mais do que isso. Todo o governo Temer era política externa. Todo. Isso é, todo o governo Temer procura favorecer os interesses estrangeiros. Pegue
qualquer setor. Eu lhe desafio a me dizer um setor em que o governo Temer ou privilegiou os operários ou privilegiou o capital brasileiro. Não há. Todos eles é uma entrega total. Quer dizer, não existe uma política de alinhamento. Não existe uma política externa. Todo governo é uma política externa de submissão. Não é bem submissão, é de entrega. É de entrega. Eles pensam que ao fazer essa entrega atrairão capitais e retomarão o crescimento. Não é o caso. Depois isso é contrário a qualquer princípio de política externa. A política externa é a negociação. Um país cede algumas coisas e obtém alguma coisa em troca. Nós estamos cedendo tudo que os Estados Unidos sempre pediram. Por exemplo, a reforma do pré-sal foi cedido sem nada em troca. Agora a venda de terras vai ser também feita sem nada em troca. Toda a desregulamentação do trabalho, o que é a desregulamentação do trabalho? É a redução do custo do trabalho. A quem beneficia? As empresas. Quem são as empresas? São as grandes empresas. Tome toda empresa, todas as empresas automobilísticas do Brasil. Reforma previdenciária também. Reforma previdenciária também, na medida em que você reduz os encargos previdenciários. Eles vão acabar com a previdência pública. Vão acabar porque ninguém vai poder se aposentar. Quando dizem... Os planos privados. E vai ter que correr para os planos privados, que serão muitas vezes estrangeiros, que vão se aproveitar porque é um número de pessoas... são do banco ou qualquer banco internacional, qualquer empresa internacional de seguros, porque é um mercado enorme de pessoas que vão sair da previdência pública e vão ter que passar para a previdência privada. Olha, ainda que existam empresas privadas de previdência brasileira, são muito menores do que as grandes internacionais. Muito menores. E a Previdência Social está vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo titular é um banqueiro. Que tem uma aposentadoria mensal de $250 mil, como ex-presidente do Banco de Boston. É um aposentado que pode falar bem da aposentadoria. Né? Se aposentou com 57 anos? Não sei, moço, não sei quando, mas já tem tempo que se aposentou. Muito tempo, Muito tempo. 57. E começou a trabalhar, eu estudei com ele na USP, na engenharia. Você estudou com ele na engenharia? E que horror. Se formou, que horror. Tinha 27 anos. Que horror. Se formou, tinha 27 anos. Ou seja, começou a trabalhar tarde. Os padrões dos trabalhadores. Normal, bem, o trabalhador brasileiro começa a trabalhar com 15 anos, é a média. A média do trabalhador brasileiro começa a trabalhar com 15, 16 anos. E para conseguir a aposentadoria integral, aos 65, tem que trabalhar desde os 16. Sem interrupção. Sem interrupção. Um mês. Sem nenhum, senão... sem deixar de contribuir um único mês. O que é muito difícil. Uma outra questão que posso fazer. Pode, claro. De minha parte, pode. Quando você estava falando sobre essa coisa de venda de terra, você conhece algum país que tem uma política como essa que o Temer está querendo, de liberar a venda de terra para estrangeiros? Tem algum país no mundo que... Olha, eu não conheço, mas em geral os países são muito ciosos da sua soberania sobre o seu território. Então eu não sei, mas certamente nos Estados Unidos deve haver limitações, e há limitações graves à aquisição de qualquer coisa por estrangeiro. Tudo que seja maior. Por exemplo, portos. Os portos, e qualquer outra grande empresa, quando às vezes há um interesse estrangeiro, se eles considerarem que é estratégico, não permitem a compra. Ameaça à soberania? Ameaça à soberania. A atual política externa do Temer é a mesma dos anos Fernando Henrique? É pior, né? Pior. É pior, né? Se bem que Fernando Henrique cometeu o maior erro de política externa da história do Brasil. Não há nenhum erro maior do que esse. Há muitos erros, mas que foi a adesão ao Tratado de Não Proliferação. É o seguinte, há dois tipos de países no mundo. Os que têm direito a ter armas nucleares e os que não têm direito. Então é nitidamente uma primeira classe e uma segunda classe. Então o Brasil não era membro do tratado, como a Índia também não era. Então hoje
A Índia tem armas nucleares e é respeitada. Exatamente. E o Brasil fez. Aí você diz, mas como ganhou algo em troca? Não ganhou nada em troca. Você disse, não ganhou algo em troca. Ganhou. Disseram na época que não, o país é um dos poucos que não adere ao tratado. E não aderiam ao tratado na época a Índia, Israel, que tem mais de 100 armas nucleares, e os Estados Unidos não reclamam disso em nenhum momento. A Coreia do Norte, creio. O Brasil, o Paquistão, né? Armas nucleares são um fator de paz. Claro. Quem tem arma nuclear, ninguém se mete. É evidente. Por que o Iraque foi invadido? Foi invadido porque não tinha armas nucleares. Por que a Coreia do Norte não é invadida? Porque tem armas. Porque tem armas nucleares. É simples. Quem tem armas para se defender, os outros Respeito. tem um aspecto dissuasório. Não é porque queríamos ter armas nucleares para... Aliás, nem tínhamos. Mas tínhamos as condições técnicas para isso, né? O senhor que é engenheiro sabe. O Brasil, um dos poucos países no mundo que tem os 3 requisitos. Primeiro, reservas de urânio significativas. O nióbio, não sei se é usado em armas nucleares, talvez seja também, porque mas reservas para armas nucleares, reservas de urânio, o conhecimento da tecnologia, o domínio da tecnologia e o grande mercado de energia próprio. Porque do modo como vai a questão hídrica no Brasil, a única energia que assegura não é eólica, né? Eólica, como dizia algum tempo atrás, o vento sopra para lá, o vento sopra para cá. Hã? É verdade? Nem é energia solar, porque... E o senhor que é engenheiro sabe, né? Eu não cheguei a terminar ainda. Não chegou? Não, virei jornalista. Pois é. Mas, de toda forma, sabe-se que o custo da energia eólica, da energia solar, é muito elevado e há problemas de armazenamento, vão ser resolvidos. Não sei se armazena em baterias e tudo, mas é muito elevado, né? Enquanto isso, o almirante Otton Pinheiro está preso. Por 43 anos. Alguma coisa ele fez, né? De boa. Alguma coisa ele fez de boa, né? É para justamente o atingirem diretamente, né? Não perdoa. É uma vergonha. Mas venceremos em 2018 e revogaremos toda essa legislação entreguista. Toda será revogada. Porque vamos vencer em 2018. O povo vai vencer em 2018 com o seu candidato, que é o presidente Lula. Exatamente. Entende? E aí vamos revogar essa legislação. Eles pensam que essa legislação será para ter a limitação dos gastos públicos. Isso é um absurdo extraordinário. É uma das iniciativas, a iniciativa mais antidemocrática da história recente. Porque ela impede que o povo escolha um governante que decida gastar de uma forma ou de outra. Impede. Só pode gastar aquilo e está acabado. Como se hoje já fosse suficiente. Eles raciocinam como se a verba de educação de hoje já fosse suficiente. Não, não é nem isso, ela já não é suficiente. Ela não é suficiente. A verba de saúde hoje já não é suficiente. A situação de saúde e de educação já é precaríssima. Eles partem do princípio que já é, eles só podem reajustar, não podem reajustar, é só pela inflação. Quer dizer, é um golpe antidemocrático, muito mais do que um golpe militar. Muito mais do que um golpe militar. Porque caça o direito do povo de decidir sobre como organizar os gastos do seu Estado, dos seus representantes, do Executivo. É algo extraordinário, nós estamos aí, porque ainda não se viu, os resultados só vão se ver no futuro, à medida que já está se agravando. Veja essa questão agora dessa rodovia no Pará, que é algo extraordinário. A rodovia está sem manutenção, né? Está prejudicando todo o transporte da colheita, né? Isso vai se agravar, porque os investimentos não vão ser feitos, né?
nem na saúde, nem na educação, como se o povo pudesse pagar um médico. O povo, a grande massa, não pode pagar, não tem dinheiro. O salário médio do trabalhador brasileiro é R$ 1.200. Como é que você com R$ 1.200 vai pagar um médico de R$ 300? Não vai pagar. Por baixo. Por baixo, né? Dependendo da especialidade. Não, aí já é. Como é que o sujeito vai pagar uma operação? Que hoje em dia o SUS faz milhões de operações através do SUS. O povo vai pagar isso para a empresa privada? Não tem condições, não é porque não queira, não. Claro que as elites não estão nem aí. Quando se operam nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que queiram. Os seus filhos vão à escola na Europa dos Estados Unidos. Não frequentam essa escola pública, não. Nem vão no hospital público. Um sujeito de classe média alta, jamais foi atendido pelo SUS. Ele vai no médico particular. Ele põe o filho na escola privada, cara. De preferência na escola americana, para aprender inglês. Para ser um colonizado eficiente. Porque se não souber inglês, não vai ser um colonizado eficiente. Para depois estudar onde? Estudar no exterior. Um jornalista investigativo poderia fazer um levantamento das pessoas mais ricas do Brasil e perguntar onde os filhos estudam. Todos estudam fora, a partir de uma certa idade. Claro que as crianças menores não, né? Mas a partir de 18, até antes, às vezes, 15, 16 anos. Vive uma outra realidade, né? Eles não estão aqui. Eles estão em outro universo. Entendeu? Um jornalista poderia fazer um levantamento e verá que todos se formaram nos Estados Unidos. Então eles têm uma visão, coitados. Eles pensam que podem aplicar no Brasil o que estudaram lá, que nem lá é aplicado. É incrível. Nem lá é aplicado. É tudo teoria. Assistindo a Globo News, eles se remetem o tempo inteiro aos Estados Unidos. Sempre, como se os Estados Unidos fossem iguais ao Brasil. Se fosse igual ao Brasil, também se não é igual. Vamos fazer igual, só que tem que os Estados Unidos e o Brasil são países radicalmente distintos e semelhantes. Radicalmente distintos e semelhantes. Só que tem que ir num outro patamar de riqueza. Outro patamar de riqueza e de poder. Né? Os desvios são muito maiores. Os desvios lá são muito maiores. Não, sim, mas eu digo... Não há dúvida. Comandam ditaduras, comandaram ditaduras no mundo todo. Pois não, pode dizer, em poder militar e político, em nível de riqueza, né? E também... E ensinam o Moro a combater a corrupção. Os corruptos ensinam. E o Moro teve um contra-cheque esse mês passado, de dezembro, de R$100 e poucos mil, o contra-cheque do Moro. E o contra-cheque do Janot foi 120 mil. Está lá no sistema de transparência. Também não se fala mais em medidas contra a corrupção, hein? Não sei se repararam isso. Sabe aquelas 10 medidas? Não se fala que a corrupção maior está no judiciário. Não há mais. Enfim, e tudo isso, estamos vivendo um período negro da nossa história. Mas essa reaproximação com os norte-americanos implica necessariamente um abandono assim, do Mercosul, do BRICS? Olha, veja, os Estados Unidos têm uma política muito clara e tradicional externa e para a América do Sul em especial. Não importa se é Obama, se é Donald Trump? Não tem nenhuma importância. Se é Clinton, se é Bush, muda pouco. Né?
Qual a política deles? De um ponto de vista econômico, você mencionou o Mercosul, eles historicamente, desde o século XIX, eles querem construir uma área de livre comércio nas Américas, que depois veio a ser a famosa ALCA. Em 1850 e poucos, os Estados Unidos propuseram ao Brasil um acordo de livre comércio. 1800, não falei 1950 não, 1858. E o imperador brasileiro se recusou, porque disse que isso consolidaria a posição dos Estados Unidos de fornecedor de produtos industriais e do Brasil como importador de produtos manufaturados americanos. Você vê que Dom Pedro II já via o que hoje ninguém vê, né? Então, os Estados Unidos têm para a América Latina isso. O Mercosul é um obstáculo a isso, porque o Mercosul tem uma tarifa externa comum, reúne as duas maiores economias da América do Sul, Brasil e Argentina, né, que são 70% ou mais da economia da América do Sul. Portanto, o resto é 30%. Os outros países juntos. Além disso, reúne o Paraguai, o Uruguai, né? E tem uma tarifa externa comum, o que faz com que os produtos exportados dos Estados Unidos para cá, ou de qualquer outro país, paguem uma tarifa. Então, por exemplo, a tarifa sobre automóveis, se eu não me engano, é 35%. Tarifa de importação de automóvel. Se você for importar um automóvel dos Estados Unidos ou de qualquer lugar, porque a tarifa é igual para todos os países, do Japão, da China, se pagará 35%. Por isso é que as empresas vêm investir no Brasil. Porque a tarifa é uma forma das empresas investirem no Brasil. Por quê? Porque senão não faz sentido. Por que você vai produzir aqui se você pode exportar para cá? Não faz sentido. Por que os japoneses passaram a investir na indústria automobilística nos Estados Unidos? Foi quando os Estados Unidos impôs restrições. Então eles passaram a fazer os investimentos, porque é óbvio. É óbvio que para eles é muito melhor você não ter que se envolver com legislação trabalhista, tudo. Você pega um automóvel lá ou qualquer produto e exporta para cá. Pagou a tarifa, acabou. Transporte? Não é nada, é só o transporte e a tarifa. Né? Então, os Estados Unidos têm uma política econômica para a América do Sul muito clara e muito histórica, que é eliminar todos os obstáculos às suas exportações. E o Mercosul é um obstáculo, né? Principalmente na área comercial. E os BRICS? Os BRICS é uma questão diferente, porque os BRICS não é uma associação econômica de um ângulo. De outro ângulo é na medida que criaram o Banco dos BRICS e o Acordo de Reservas, né? Ora, o Banco dos BRICS e o Acordo de Reservas são dois desafios muito grandes a dois dos maiores instrumentos americanos e ocidentais, se você quiser julgar que a Bélgica é igual aos Estados Unidos ou Holanda, né? Se você quiser achar isso, quiser achar que é importante. Eu falo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são a grande potência, o resto são, como é que eu diria, são os coroinhas da missa, né? O coroinha inglês, o coroinha francês, estão ali, tem um padre que está oficiando, só é assim, ó, né? E lê a missa, e os outros coroinhas ali, balança aquela campainha, ou aqueles turíbulos com incenso, né? E dizem sim para tudo, né? É verdade. O padre, quando alguém lá na plateia começa a conversar, ele não gosta. Não gosta. E vai em cima, né? Claro que aqueles que estão na missa e são obedientes, rezam pela cartilha, não há nenhum problema, né? Mas aqueles países que estão na plateia da grande missa, do imperialismo, né? Se de repente começam a... Você levanta, vai lá fora, volta, o padre já imediatamente reage, né? Enquadra. Enquadra, né?
Depende do grau de rebeldia. Se for uma rebeldia extrema, aí o enquadramento é como a da Coreia do Norte, né? Ali o enquadramento é rigoroso, né? Mas esse Banco dos BRICS... Mas o Banco dos BRICS e o acordo de reservas é importante porque como é que é feito o enquadramento dos países na política exterior econômica americana? Primeiro, os países que entram em dificuldade de balanço de pagamentos. Tem que ir ao Banco Mundial, tem que ir ao Fundo Monetário obter recursos. Como a Grécia. A Grécia é uma vítima da Troika, né? A Troika é o Fundo Monetário, a União Europeia e o Banco Central Europeu, né? Então, eles impõem condições, digam, olha, você se comporte. Quando estiver rezando a missa, você que ficou falando, você vai ficar ajoelhado em cima do milho. Sabe como é ficar ajoelhado em cima do milho, né? Que era um castigo antigo. Nas escolas, meninos que Já fiquei. que ficavam criando algum tipo de distúrbio na sala, o professor fica ajoelhado ali, ou fica de costas fica de frente para a parede, né? Naquele cantinho ali, né? É assim, né? Então, os BRICS, o que é? É um banco que pode dar empréstimos sem exigir condições políticas. Isso afeta o sistema do Fundo Monetário e do Banco Mundial. E os países... O banco está se implantando? Quer dizer... Não, está se implantando, os países sabem, porque ali a força motor é a China, né? Por trás, já está pagando, sei lá, 40% do capital, né? Compreende? Então, você tem isso de um lado, e depois tem uma associação, tem um país menor, né? Sem maior significado econômico. Tem outro que é um país que pensa que tem significado econômico. Que é a Rússia? Nossa. A Rússia não. A Rússia tem um grande significado político e mesmo econômico. Porque a riqueza natural da Rússia é algo espantoso, né? E eles estão se aliando aos chineses em acordos de fornecimento de longo prazo. Só a extensão territorial dele, né? Quê? O dobro do Brasil. 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, o que ocorre? E a Rússia tem um nível militar muito importante. Tanto é que eles, quando eles entraram na questão da Síria, acabou a conversa, né? Quer dizer, aquilo era uma operação de deposição do Assad, né? Criaram aquelas ONGs, aquilo tudo, financiaram os grupos guerrilheiros, né? Quando os russos resolveram entrar, acabou com o exército islâmico. Porque eles bombardearam os caminhões que transportavam o petróleo, que os americanos sabiam que existia e não bombardeavam. Sei que os russos entraram ali, acabou o da Síria. Né? Então os russos são muito poderosos, né, pelo seu tecnologia militar e capacidade de influir, né, porque os russos são a única potência que tem alguma influência, pelo menos em várias áreas, né? Então, os BRICS e o acordo de reservas é a mesma coisa, é um acordo entre os países dos BRICS. Em caso de dificuldade de balanço de pagamentos, eles podem se socorrer desse acordo de reserva, né? Então, isso é uma coisa que desafia muito o sistema. Porque o sistema é o seguinte, em vez de um país impor ao outro uma política, impõe através das organizações multilaterais. Há muitos anos atrás, um secretário do Tesouro americano, depois no Congresso americano, acho que foi na época do presidente Reagan, sobre a participação dos Estados Unidos no Fundo Monetário Internacional. E havia muita questão de não gastar e tudo, para que isso, para que fundo? E ele explicou, mas explicou em público, senão é o seguinte, esses organismos são muito importantes para a política exterior americana, porque através deles nós conseguimos impor as nossas políticas, sem aparecer. Então o país, por exemplo, ele obedece ao acordo com o fundo, que corresponde à política americana. E ele não dá a cara. Não aparece como sendo uma coisa imperialista, né? Legal.
aparece como algo internacional, como se alguém mandasse mais no fundo do que os americanos, né? Mas eu acho que a ideia hoje é investir nas próximas eleições. É a única ideia que nos resta. Não seria importante investir no fortalecimento das entidades de base? Meu querido, tudo isso, se perdermos as eleições, tem que fortalecer as entidades de base para ganhar as eleições. Porque se perder as eleições, este programa reacionário, entreguista, antinacional, antipopular, antipovo, antitrabalhador, ele continuará durante muitos anos. Eles pretendem que seja por 20 anos. Né? Como pretendia o Sérgio Mota, lá na época do Fernando Henrique. Que eles teriam um período de hegemonia de 20 anos. Entende? Quer dizer, ou nós ganhamos as eleições, ou perdemos. Não existe empate. Não empatou. Para ganhar tem que ter 50% mais um. E eles, se não dessem um golpe, eles perderiam por 20 anos. Pois é, exatamente. Mas essa prática desse lawfare não é uma ameaça? Não, claro que é, não, eles fazem tudo. Não, eu não estou. Veja bem o seguinte, eles farão tudo para ganhar as eleições. Tudo. Mas tanto eles sabem que a posição deles é frágil politicamente, que eles estão procurando colocar na Constituição as políticas deles. Não é na lei, é na Constituição. Fica mais difícil de mudar. Muito mais difícil, porque aí você precisa ter 2/3, etc. 2 turnos, sei lá, 3/5, não importa. Um número muito maior que a maioria. Simples, né? Quer dizer, então, eles estão tentando fazer isso com uma pressa enorme. Por que a pressa? Porque vão perder. Quer garantir por 20 anos. Então, eles fazem isso agora, consolidam essa legislação e dizem, bem, agora vamos ver depois como é que vocês fazem para mudar. Né? Como é que vocês vão conseguir mudar. Né? Porque é tão absurda a legislação. Por exemplo, a questão da legislação do trabalho é uma coisa extraordinária. É um crime, o projeto de lei sobre terceirização, o projeto do que vale o negociado sobre o legislado, isso é uma coisa extraordinária, rapaz. Não, absurdo. Não terá mais proteção ao trabalho nenhuma, porque os empresários são muito mais fortes do que os trabalhadores, principalmente numa situação de crise. Desemprego muito grande, você aceita qualquer coisa. Chegar assim, olha, vai reduzir sua jornada de trabalho e vai diminuir o seu salário em, sei lá, 4/5. Você ou ficar com isso ou zero. E como você menciona essa atitude dos meios de comunicação, as televisões, tudo? O que meios de comunicação? Quem pertence aos meios de comunicação? Quem? A quem? As classes trabalhadoras? Não, então. Não, as classes hegemônicas. Pronto, acabou. Estão todos juntos, todos articulados e coniventes. O Supremo Tribunal Federal, toda a mídia, todas as finanças. Quem está agora sentindo que vai pagar o pato são os industriais. Eles estão abandonando o apoio ao governo. Por causa do BNDES e por causa da legislação de conteúdo nacional. Eles estão abandonando, porque eles estão sentindo que eles vão pagar o pato. Aquele pato da Fiesp. Quem vai pagar aquele pato são os próprios industriais da Fiesp. Tanto é que você não ouve uma declaração do presidente da Fiesp. Nenhuma. Você não vê a declaração dele, nada. Vai ver os artigos do Benjamin Steinbrück defendendo a indústria. Discursos dos pessoal das máquinas, equipamentos, Abimac, porque eles vão pagar o pato, queridos, eles vão pagar o pato. E o setor bancário vai pagar o pato também, porque em entrevista recente o ministro Moreira Franco declarou que era um absurdo que não houvesse concorrência no setor financeiro, que era importante abrir para os bancos estrangeiros. Eu pergunto, será que o Bradesco, com toda a sua força, consegue enfrentar o Bank of America,
ou o Citibank, Banco de Boston. ou o Banco de Boston, ou o Deutsche Bank, são muito maiores. Eles entram aqui, Itaú, Bradesco, vai tudo embora, né? Começa com os menores, né? Santander. O Santander é estrangeiro, né? Mas também é menor, né? Então, o setor todo, o empresarial brasileiro, vai pagar essa conta. A situação é essa. Temos que fortalecer os movimentos sociais, fazer a campanha contra essa emenda constitucional dos gastos desde já. Eu estou sugerindo onde eu vou, que é necessário uma campanha de assinaturas para revogar a emenda constitucional, que foi aprovada por um Congresso corrupto, porra. Como é que esses caras vão aprovar a emenda constitucional? Estão fazendo uma Constituição. O Congresso mais corrupto da história está fazendo uma Constituição contra o Brasil. Quer dizer, não é uma Constituição para o Brasil. É uma Constituição contra a maioria do povo brasileiro. Você diz assim, não, estão lá, sei lá, né, fortalecendo a Previdência. Dizem que estão fortalecendo a Previdência. E dizem que estão fortalecendo a legislação trabalhista. Isso é de um cinismo extraordinário. Outro dia eu botei um post no Facebook dizendo o seguinte: deputado no Brasil é parlamentar? Aí a resposta, não. A maioria dos deputados no Brasil é parlamentar. Parlamentar. Você está muito boa. Mas enfim. E senadores, né? Parlamentar, né? Não pode se dizer todo mundo, né? Não, há várias pessoas dignas e tudo, e corretas e tal. Mas há um número grande de pessoas que são... Tem os corruptos e tem aqueles que se aliaram ao governo, que é diferente. Tem os corruptos mesmo e tal. Não são esses que são delatados, não. Essas delações não valem nada. Elas são ilegais. Porque no sistema de delação premiada, você não pode revelar as delações, muito menos antes de serem homologadas. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo contra os direitos humanos, contra os direitos civis, que é a presunção de inocência. Você presume que a pessoa é inocente, aqui você presume que é culpado. Principalmente se for do Partido dos Trabalhadores. Hoje parece que o Jornal Nacional, bem, hoje não se deve falar a palavra hoje aqui, né? Mas o Jornal Nacional passa o tempo todo acusando o Lula. O tempo todo. Né? Então é uma coisa... Enquanto isso, proibiram vetar o nome do Aécio, né? É uma coisa mais ostensiva, mais parcial, mais persecutória, rapaz. Eu vi um texto dizendo o seguinte... E não tem uma ONG internacional de direitos humanos que se pronuncie. Entendeu? Não tem uma que se pronuncie. Uma coisa espantosa. Fica o PT... E isso que eu vejo que a mídia mentindo diariamente, manipulando diariamente. Direto. Assim, eles pensam um empresário para falar, não, nós estamos otimistas, como se ele falasse em nome de todos. Estamos otimistas e estamos investindo para longo prazo. Olha, a capacidade ociosa da indústria da construção é 50%, declarado anteontem. 50%. Estão trabalhando a 50% da capacidade. Isso é uma coisa extraordinária. Isso reflete na indústria de cimento, de aço, tudo mais, né? Porque você está construindo 50% só. Né? E você perdeu competitividade no exterior. Não, totalmente, acabou. Destruiu as poucas grandes empresas brasileiras que existiam que eram competitivas no exterior. Porque a Ford do Brasil é muito competitiva no exterior. A Volkswagen do Brasil é muito competitiva. Claro, a Ford e a Volkswagen não são brasileiras. Sei lá, General Motors do Brasil, General Electric, todas as empresas aí, tudo, a Ambev. A Ambev é uma empresa estrangeira, não tem nada de brasileiro, isso é uma farsa. Ambev também? Claro
Claro que é. Você acha que uma firma que tem sua sede em Bruxelas é brasileira? Pergunta você. Você acha? Fabrica para mim na Antártica. Foi tudo uma farsa para impedir uma certa revolta popular e tudo. Então fingiram. Primeiro fizeram a união da Antártica com a Brahma, tinham empréstimos no BNDES, aí criou uma empresa como você achar que a Latam é da TAM, né? Tá bem, então é da TAM. Tá. Já foi vendida, a TAM já foi vendida há muito tempo. O quê? A TAM era do empresário brasileiro, né? Paulista. Eu não sei, era aquele pessoal lá de Marília, né? Transportes Aéreos de Marília. Era aquele comandante Rolim. Rolim, morreu. Não, fundiu-se com a Alain, Linhas Aéreas do Chile, comprou a TAM. Eles foram aos pouquinhos, agora já estão botando os aviões Latam. Latam. É o que é brasileira? Tá bom, é brasileira, tá. Tá bom. Acredite quem quiser. Todo governo é política externa. Né? Todo governo é política externa. Todo. Todo ele é um programa de política externa. De entrega do país. Que se entrega pelo seguinte, o raciocínio é lógico. Para gerar emprego, gerar investimentos, é preciso o quê? Bem, o consumo está aí. É preciso conquistar a confiança dos empresários. Pronto. Para isso é preciso o quê? Reduzir o custo do trabalho, reduzir a previdência, reduzir o tamanho do Estado e sua capacidade de regulamentar, né? Porque se você reduz o tamanho do Estado, ele não pode regulamentar nem fiscalizar. Então eles farão tudo para desregulamentar tudo, dar todas as vantagens ao capital. Só que tem como o capital brasileiro já é pequeno, é tudo para o capital estrangeiro. O número de fusões e aquisições aumentou enormemente. Você lê o valor, tal firma foi comprada, tal firma foi comprada, na área da saúde, da educação, em todas as áreas. Braçal. Por que isso? Porque esse grupo que está no poder, eles têm muitos processos contra eles. Então eu acho que é uma barganha, que é o seguinte, olha, nós fazíamos esse projeto, implantamos esse projeto ultra neoliberal e vocês nos livram dos processos. Essa é a barganha. Ninguém vai ser condenado, nem Temer, nem Renan, nem Romero, nada disso. O Cunha vai sair? O Cunha provavelmente, porque o Cunha foi um grande instrumento deles, porra, é uma injustiça, porra. O Cunha está preso. E o Romero, o Renan e Temer está solto, por quê, porra? Moreira. O Serra, que levou, segundo as delações, 23 milhões. Coitado do Cunha, botou 5 milhões só, porra. Não é nada isso. Mas que 5 milhões? O que é 5 milhões? São 3 apartamentos aqui no plano, pequenos. O Renan disse outro dia que o Cunha manda no governo de dentro da cadeia. Pois então, o Renan diz isso, está vendo? É mole. O Cunha é uma injustiça com ele. E ele não vai deixar isso acontecer, não. Se eles não se derem conta, ele detona. Mas esse acordo é muito maior, viu? Basta a Rede Globo deixar de falar que a pressão popular vai embora. Lembra daquela pressão popular das 10 medidas contra a corrupção? Aquela agitação, aquela coisa, né? Todo mundo preocupado com as 10 medidas, não se fala mais nisso. Acabou. Assim como se amanhã deixar de falar no Renan, no Romero, no Temer, nos processos, serão todos absolvidos, porque o Gilmar está lá para isso.